Bom dia, graça e paz. Nós vamos iniciar a nossa aula agora. Nós estamos indo para o próximo trimestre e vamos estar aprendendo um pouco mais História e Geografia Bíblica com o nosso querido professor Dário Vanderlei. E aproveite esse tempo, é um tempo que nós estamos em casa e que nós podemos aprender muito mais. E se tiver dúvida, mande perguntas. E tenho certeza que ele vai ter o prazer em responder todas essas perguntas. Nós vamos estar orando e colocando esse momento nas mãos de Deus. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada por nos presentear, Senhor, com essas aulas e aprendermos mais de toda essa trajetória bíblica. Nós te agradecemos pela vida do nosso professor Dário, que se empenha todos os dias em aprender mais para nos ensinar. E que possamos, Deus, estar com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, prontos para aprendermos, Senhor, e podermos, Pai querido, não só ficar para nós, mas passarmos para outras pessoas. O Evangelho é isso, é distribuir boas novas, e essa é a Tua palavra. Que possamos, Pai querido, cada dia mais buscar, Senhor, Te conhecer através da Bíblia, Pai querido, ouvindo, Senhor, a Tua voz através dela. Que possamos nesta manhã, Senhor, estar prontos, Pai querido, para aprendermos mais de Ti. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus alunos e meus amigos, telespectadores que estão espalhados por esse Brasil. Nós estamos transmitindo essas aulas de História e Geografia da Bíblia, na linha do tempo. Não é muito bom vocês estarem acompanhando, um prazer muito grande nosso estar aqui com vocês. E hoje o prazer também está com a nossa irmã, a missionária Keila Correia. Ela está nos dando esse apoio, né? Graças a Deus, Deus abençoe essa nossa irmã. Então, a História e a Geografia da Bíblia, como eu falei, é muito bom porque nós estamos focando a história dentro exatamente da Bíblia, nada é fora. Algumas coisas são dos historiadores que a gente tem que aproveitar, porque realmente completam aquilo que a gente tem que dizer aqui da História e Geografia da Bíblia. E agradecer a nossa EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola e a melhor escola grátis do mundo. Você não paga nada por isso, recebe tudo de graça. Nem tampouco nós recebemos nenhum cachê, nenhum professor recebe por estar dando essas aulas. Então, mas Deus é quem o dono de tudo, é que nos dá a recompensa. E graças a Deus por isso, por nossas aulas, e a todos os professores da EBD, na pessoa do pastor Giliade e Vanessa, não é? Que são responsáveis diretamente pela Escola Bíblica Dominical da PIB Petrolina. Graças a Deus. A nossa aula hoje é a primeira. Por que a primeira? Porque nós estamos agora estudando o panorama do Novo Testamento. O Antigo Testamento nós já encerramos domingo passado, mas eu gosto sempre de fazer um retrospecto aí da história para que a gente memorize até chegar pertinho daquilo que a gente vai dizer. Então, se você entendeu a nossa mensagem, a nossa aula anterior, vai ver que tem umas coisas repetidas aqui, mas que vão fazer influência exatamente nessa nossa aula de hoje. E até numa maneira mais aberta para você entender o contexto e aquilo que aconteceu realmente no período da linha do tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto sempre de dar uma introdução, como vocês sabem, né? E aqui está novamente é o que os livros do Novo Testamento, que esse é o que nós vamos estudar hoje, para todos os alunos nossos e também para os nossos amigos que estão nos assistindo. Essa sequência aqui dos livros. Esse é o nosso trabalho que vai ser feito daqui para frente nesse segundo trimestre. Primeiro foi do Antigo Testamento, nós estamos agora no Novo Testamento, com 27 livros. Aí eu gostaria de trazer a vocês aqui a memória do Monte Moriá. Por quê? Porque toda coisa que aconteceu, todos os acontecimentos bíblicos estão montados exatamente nesse aspecto aqui sobre o Monte Moriá. E o que foi o Monte Moriá? Abraão, aquelas pessoas que sabem da história,
que eu não vou voltar, senão o tempo não dá. Mas aqui está a história contada aqui. Abraão foi sacrificar Isaac aqui no monte, lá em cima, no Monte Moriá. E que Deus então não sacrificou a criança porque ele estava representando um Cristo que iria chegar futuramente. Então esse local aqui ficou sendo sagrado. Esse monte para os judeus, para Israel, não é? Ficou sendo chamado Monte Moriá até hoje. Estão todos exatamente focados aqui no Monte Moriá. Deus então falando a Abraão que ele fosse levar a criança para ser sacrificada, e Abraão perguntou: Senhor, o que é que eu vou fazer por lá e tal? E Deus disse: não se preocupe, você vai e você lá vai receber toda a orientação. E esse nome aqui tem o monte chamado Monte Moriá, porque chama-se Deus proverá. E foi essa palavra que Deus disse ao garoto Isaac. Ele perguntou: Senhor, como é que vai ser? Vem, meu pai. Aí ele disse: não se preocupe, Deus proverá. Esse lugar ficou sendo chamado Monte Moriá até hoje. Aí está aí, Gênesis 22, versículo 14. Então, sobre esse local, foi construído um templo, o primeiro templo construído, chamado Templo de Salomão. Está aqui bonito, grande, bem desenvolvido, né? Que talvez não tenha sido essa elegância toda aqui no templo, né? Que na realidade não tenha sido isso, seja hoje. Mas vamos focar nesse aspecto aqui. E ele foi construído exatamente naquele local onde Abraão iria sacrificar Isaac, que ainda hoje, como eu falei, está esse lugar sagrado. Então o templo foi construído ali. E depois então o templo foi derrubado, né? E veio então o segundo templo, que é este aqui. O segundo templo foi construído na época de Zorobabel, na época de Ageu, na época de Zacarias. Também foi construído no mesmo local onde Abraão iria sacrificar Isaac, no Monte Moriá. Deus proverá. Está em Gênesis 22, 14. Depois esse templo foi destruído e veio então a época de Herodes. E Herodes então construiu um templo que está aqui, que esse eu faço questão de mostrar a vocês, porque foi enorme, um grande templo, mas foi feito através de uma doação. Ele fez e doou para os judeus, tentando conquistar a simpatia dos judeus. É bem importante saber isso aí. Nada feito aqui, nenhum judeu pegou em alguma pedra aqui para colocar aqui em cima, nada. Isso aqui quem construiu foi tudo financiado por Herodes, quando começou exatamente no Império Romano, cujo imperador era Otaviano na época. Ele era apenas o rei. Então aqui está esse templo. Ele foi construído um pouco afastado do local original, que seria esse. Foi construído abaixo, ou de um lado ou de outro, não sei a posição exatamente aqui, mas ele está construído fora do local sagrado. Está aqui então o monte que foi doado. Ele fez uma doação para Israel. Israel não ficou muito satisfeito, porque ele queria, era o templo deles, que seria o terceiro templo a ser construído. Mas aí, como o Herodes deu aos judeus, eles receberam graciosamente. E hoje está aí, no mesmo local, essa mesquita, que não tem nada a ver com a nossa religião, com a religião dos judeus, não tem nada a ver com o cristianismo, nada, mas foi colocado, foi feita e construída pelos muçulmanos, está lá, feito pelo califa Omar. E ele então construiu esse templo enorme aqui, muito bonito, no local exatamente onde Abraão iria sacrificar Isaac. Está aqui ele, ó, no mesmo local onde está exatamente o local do sacrifício que iria ser feito, o Monte Moriá. Por que eu estou mostrando isso? É muito importante, você vai bem entender por que eu estou mostrando. Então aqui está Jerusalém, a cidade hoje, né, construída, toda desenvolvida, e a mesquita aqui exatamente no meio, no local onde iria ser sacrificado Isaac. Aqui ela, Monte Moriá, Deus proverá, seria então o nome. Hoje chama-se Jerusalém. Mas Jerusalém pode ser Monte Moriá, pode ser Jerusalém,
pode ser Sião, pode ser Terra Santa e tem outras coisas mais. Bom, começa a nossa aula, panorama do Novo Testamento. Por isso que eu falei, eu gosto sempre de dar uma introduçãozinha à nossa mensagem, ao nosso trabalho, para que a gente se sinta melhor e entenda exatamente o que vai prosseguir aqui. Esse é o panorama do Novo Testamento. O que aconteceu realmente? Vamos ver, aqui está a linha do tempo, não é? O Antigo Testamento, naturalmente, vivenciou daqui para trás, desse traço aqui que eu coloquei aqui, para trás, para mostrar os acontecimentos. Vamos lá, repetindo. Primeiro templo, que foi construído por Salomão em 967 a.C., né? Foi construído por Salomão, está aqui. E ele então foi destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor, quando levou o seu povo aqui, os judeus, para o cativeiro na Babilônia, nesse período aqui de 586. E depois, na volta, 70 ou 50 anos depois, voltando para Jerusalém, o povo, né, ele construiu realmente o segundo templo, está aqui, ó, em 516, construiu o segundo templo, que foi, então, o povo vinha voltando da Babilônia para Jerusalém, construído por Zorobabel, com apoio dos profetas Ageu e do profeta Zacarias. Então, é importante se saber desse detalhe, e a época também, por isso que eu coloco aqui a data, é muito importante. Então, em seguida vem o período de silêncio. Esse período é muito importante para você saber e entender esse trabalho aí que foi feito durante 400 anos. E o que foi isso realmente? Eu já disse da vez passada, mas vou repetir, que é muito importante se saber. Deus estava, talvez, irado com o povo. Deus ficou zangado mesmo com o povo. Daqui para trás do Antigo Testamento, porque as alianças dele todas foram quebradas. Não pelos profetas, não pelos mensageiros, mas pelo povo. Eles não estavam, eles entendiam a palavra através do profeta, prometiam que iam cumprir a aliança e depois falhavam. Então Deus suspendeu todas as mensagens, todos os profetas daqui para trás, tá certo? E então seguiu um período de silêncio. Esse período verde aqui que foi colocado, eu coloquei aqui para mostrar que nesse período aqui Deus não falou nada a ninguém através de nenhum profeta. Foi um silêncio eterno durante 400 anos. Ou seja, do ano 370, que foi essa época aqui, no final de Malaquias, até os anos 30 depois de Cristo. Muito importante saber desse detalhe. Então, o período de silêncio chama-se também um período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos explorar isso aí. Pompeu, um oficial romano, destruiu esse templo aqui, que foi o segundo templo, que estava construído aqui, nesse período exatamente do silêncio. Em 63 a.C., ele destruiu esse templo, o segundo templo. Já no ano 27 a.C. também, veja que as datas estão se aproximando até a chegada do nosso Messias. Herodes construiu o templo que eu falei anteriormente, aqui agora, que ele foi construído abaixo do local onde Abraão e Isaac iria sacrificar Isaac. Então foi um templo, através de uma doação que ele fez, eu já disse, mas volto a repetir, porque os judeus não tinham muito interesse nesse templo, queriam interesse no templo deles, construído pelas mãos deles, como foi feito esse aqui, de Salomão, como foi feito esse aqui, o segundo templo, que foi um templo de Ageu e Zacarias. Eles queriam realmente, mas esse aqui eles não fizeram nada, receberam como doação. Então, na verdade, isso aí passa a ser até não muito satisfeito por eles, não é? Mas Jesus andou aqui, toda vez que você vê na Bíblia falando que Jesus esteve no templo, que Mateus ou Lucas, ou quem quer que... Lucas não, porque Lucas nunca andou aí, mas no caso outras pessoas qualquer que andaram no templo da época de Mateus, do livro de Mateus,
para frente, o templo não era o templo de Salomão, aqui não era. Todo mundo pensa logo que foi desse templo aqui, nada disso. Estava destruído. Também pensa que foi o segundo templo, o templo de Ageu. Nada, não foi, também estava destruído. Aqui, ó, foi destruído aqui, ele estava aqui dentro, nesse período, foi destruído. É esse templo aqui, onde Jesus andou, onde Jesus pegou o chicote e atirou o pessoal que estava vendendo ali, fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Então foi nesse período aqui, esse prédio aqui, que Jesus andou. Toda vez que se vê na Bíblia, no Novo Testamento, falando do templo, que alguém andou no templo, esteve no templo, Jesus esteve várias vezes lá, Jesus estava aqui ensinando aos doutores, foi nesse templo aqui, não foi nesse, nem nesse aqui, estavam destruídos. Volto a repetir, porque é muito importante você insistir nesse assunto. Foi nesse aqui o templo que Herodes construiu. Então, vamos mais adiante. Depois vem um período negro na história. Na verdade, eu coloquei aqui esse quadrado preto escuro, mas todo o período dessa história aqui é tudo período negro. O mundo estava passando problemas. Teve o Império Grego aqui, né, que tinha tomado o Império Persa, e depois Roma, que estava andando por fora aqui para construir o seu império, que veio construir o seu império no ano 27, né? Ele já vinha como república, que lá de baixo, foi do ano 500, mais ou menos, ele já vinha formando uma república e andando por fora. No ano 27, então, teve o primeiro imperador, que foi Otaviano, no ano 27, já pertinho da vida do Senhor. Então eu volto aqui a falar com Isaías. Isaías diz lá no capítulo 60, versículo 1, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso aqui Isaías falou exatamente num período, vamos botar em 400 anos antes de Cristo, 450, por aí, que Isaías chegou pregando essa mensagem, que o mundo estava numa escuridão tremenda, precisando de uma luz. E a luz seria essa. A luz que iria vir o Messias, que todos estavam esperando. Em Mateus 1, 21, o anjo esteve com José e disse a José, dizendo a ele que não se preocupasse com Maria, que Maria ia dar à luz a um filho. Ele ia colocar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio com uma finalidade importante de perdoar pecados. Isso aqui é muito importante para mim, para você, para todos nós, porque a finalidade de Jesus Cristo foi salvar o mundo, mas cada um dessas pessoas estava envolvidas com os seus pecados. Aí Jesus nasceu. Pronto, chegou o nosso Salvador. Quando o Messias chegou, veja que ele está perto aqui do templo de Herodes, que foi feito através de uma doação. Jesus nasceu, na hora que Jesus nasceu, na época que ele nasceu, o mundo foi dividido. Ó. Pelo historiador, ele vem descendo com as datas, para poder então chegar numa época. Não quer dizer que essas datas foram reais, foi isso mesmo, não. Tá? Todas as datas estão... nada é real. Em datas, nada é real. Os historiadores colocaram mais ou menos para que chegasse no nascimento de Cristo, não foi na morte, foi no nascimento, fosse o ano 0, podendo ser 3 para menos ou 3 para mais. Isso tanto faz de acordo com cada historiador descendo com as suas datas até aqui. Então, antes de Cristo e depois de Cristo, depois do nascimento do Senhor. A divisão da história. Muito importante, exatamente esse detalhe onde está aqui a estrela tocando que Jesus chegou. Aí aparece, então, 30 anos depois, aparece, aí no caso, João Batista. Olha ele aí. Aí João Batista aparece. E ele, então, estava, certa ocasião, esperando o Messias, ou seja, Jesus Cristo, que iria chegar para ser batizado por ele no Jordão. E todos pensavam que João Batista fosse o Messias. Mas não, ele disse, não sou o Messias. Ó, o Messias está chegando ali.
que seria Jesus que estava se aproximando de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então volta aqui a focar essa palavra pecado, que é muito importante, porque a presença de Jesus Cristo foi salvar o mundo, perdoar os pecados, os meus, os seus pecados também, os nossos pecados. A finalidade dele foi maior, perdoar pecados. Tanto assim que depois, lá na frente, mais no seu ministério, eles estavam, os fariseus e os escribas, perseguindo a Jesus, né? Então perguntaram a ele se ele tinha autoridade para perdoar pecados, porque ele estava blasfemando, dizendo eles que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque ele estava curando cegos, estava curando aleijados, e os escribas, os fariseus e os saduceus também, esses três acompanhando a vida de Jesus para pegá-lo em flagrância lá e entregar a Jesus ao romano para ser morto. Então, esse preparativo eles fizeram, mas sem saber que realmente a finalidade de Jesus Cristo foi salvar o mundo através do perdão dos nossos pecados. E só ele tinha autoridade para fazer isso. Está lá em Lucas 5, versículo 20, falando exatamente dessa perseguição, porque ele disse que ele estava perdoando os pecados e eles estavam com dúvida por que é que ele fazia isso. Ele está blasfemando, começaram a querer então perseguir Jesus daí para frente para entregá-lo nas mãos dos romanos. Então termina o período do silêncio. Como terminou o período do silêncio? Quando João Batista começou a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento, porque estava a presença ali em corpo do Senhor Jesus Cristo, do Messias que tinha chegado. Então, isso aí é muito importante você saber, porque nesse momento Deus está falando para o mundo. O silêncio de Deus terminou com a presença do Messias, de Jesus Cristo, o Senhor, Salvador de todos nós, que nos salva perdoando os nossos pecados através dos nossos arrependimentos. Não vamos esquecer desse detalhe. João Batista, então, morreu aqui pertinho, exatamente do ministério de Jesus Cristo. Aqui ele está no ano 30, quando ele foi realmente decapitado por Herodes. Aí vamos passar agora para o Novo Testamento, que é o nosso foco. O foco do Antigo Testamento ficou para trás. Tem aqui o período intertestamentário, conforme eu falei. Vamos começar daqui para frente outro assunto, o assunto nosso, que é exatamente sobre o Novo Testamento, o panorama do Novo Testamento. Ministério de Jesus. Aqui, ó, Ministério do Senhor. Tá? Aqui ele começou no ano 30, depois foi batizado por João, né? João, logo em seguida, com poucos anos, ou meses, não sei, mas ele foi decapitado por Herodes. Então, João Batista saiu, não conheceu Jesus Cristo. Daí para frente, mais no seu ministério. Ele não acompanhou a Jesus no seu ministério, lógico, porque ele tinha morrido. O ministério de Jesus começou. Em seguida, o que aconteceu? Nos 3 anos, os romanos procuraram crucificar o Senhor Jesus Cristo aqui. Os judeus entregaram Jesus aos romanos, que fazia parte do período aqui, ó. Os romanos estavam no Império Romano, dentro do Império Romano. Então, os judeus entregaram Jesus Cristo para ser crucificado, entregaram aos romanos. Aí, lá na frente, Pedro, né, na sua carta lá, na primeira ou segunda carta, ele chama os judeus, só não diz assim claramente que foram covardes, mas chama de assassinos. Eles assassinaram o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante você saber, porque faz parte do seu conhecimento. Então ele está aqui crucificado. Tá certo?
Nós, quando vemos uma cruz, não vemos com Jesus pendurado ali, cravado na cruz, porque ele não ficou na cruz, como também não ficou no sepulcro. Ele foi ressuscitado, graças a Deus, por isso. E é através dessa ressurreição que temos a nossa bandeira firmada na nossa fé de que realmente nós seremos ressuscitados, porque ele ressuscitou e nos garantiu isso aí. Então agora, meus irmãos e meus amigos, nós vamos começar o nosso estudo do Novo Testamento. O Novo Testamento, os livros, não começam nessa época aqui. Não, Jesus morreu 27 anos depois, ou seja, no ano de 60, mais ou menos, foi escrito o primeiro livro, que foi Mateus. Segundo, acompanhando exatamente o que está na Bíblia aqui. É Mateus o primeiro, mas pode ser que seja Marcos também, dependendo da hora, da época lá, dos anos. Mas na sequência da Bíblia, como nós estamos focando, vamos dizer que foi Mateus. Então Mateus escreveu exatamente no ano 60, 62, por aí. 27 anos depois que Cristo morreu. Então isso é muito importante saber disso, porque não foi de imediato. Não foi de imediato. O livro de Atos, por incrível que pareça, Lucas fala dessa ressurreição no primeiro capítulo da Bíblia de Atos, falando, né, ao seu amigo Teófilo, né, dizendo que ele estava ali, que depois os discípulos viram Jesus Cristo subindo, né, todo. Então isso é muito importante saber desse detalhe no primeiro capítulo de Atos. Vamos lá, então Mateus aqui, ó, Mateus começou a escrever. Depois de Mateus vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João, Atos dos Apóstolos, depois vem os Romanos, né, as cartas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Aí começa agora as cartas gerais. Hebreus, né? Aí vem Tiago. Aí vem 1 Pedro, segunda carta de Pedro. Aí aqui, logo ao terminar essa carta de Pedro, esse templo aqui, conforme eu falei, que foi construído por Herodes, feito uma adoração lá atrás, no Antigo Testamento. Então, ele agora está sendo destruído, no ano 70 depois de Cristo. Ó. Depois de Cristo, o que aconteceu aqui? Ora, aqui Paulo já tinha morrido. Pedro também já tinha morrido, um ou dois anos depois, antes de ser destruído por Tito Vespasiano, um oficial romano, destruiu esse templo. Mas foi aqui depois da carta de Pedro. Então, nessa sequência, é muito importante saber que esse tempo rolou aqui, vivenciou exatamente nesse período até o ano 70. Paulo já o conheceu, várias pessoas conheceram esse templo e depois agora Tito Vespasiano destrói. Veja como é a sequência desses templos dos judeus, é sempre constrói, outro destrói, constrói, outro destrói. Parece que os judeus, o Israel, não teve e nem teria a oportunidade de ter o seu templo. Aí vem a primeira carta de João. Vem a segunda carta de João. E a terceira carta de João. Quem foi esse João? Foi o João que escreveu o quarto livro do Novo Testamento. O discípulo que Jesus amava. Então, meus irmãos, ele realmente está aqui agora escrevendo essas três cartas, e em seguida vem a carta de Judas, que não foi o Judas Iscariotes, como eu falei, foi outro Judas, né? Lá na Bíblia você vai saber quem foi esse Judas. E está aqui Apocalipse, do ano 90, que foi escrito por João também. Termina aqui o livro de escatologia, falando sobre a destruição do templo. Então, como eu falei, aqui está a mesquita de Omar, construída agora no nosso período, na nossa era, né? 638 depois de Cristo. Omar, um califa, né? Construiu aqui, era muçulmano, construiu aqui esse templo nesse período. Mas também nós construímos a nossa igreja. Essa igreja hoje, essa é o nosso templo, que nós estamos aqui tentando, estamos aqui louvando a Deus, contando essas histórias,
agradecendo ao Senhor e memorizando tudo o que aconteceu e transmitindo, conforme disse a nossa missionária, que nós somos missionários, também temos a obrigação de contar, de repassar tudo isso para outras pessoas. Por isso que eu estou aqui também repassando nesse processo aí, que é muito bom desenvolver e fazer com que vocês aprendam realmente as lições e aprendam a Bíblia. Conhecer a Bíblia é muito bom, conforme disse Oséias. Que estás assentado no trono, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu povo. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos. Pra todos sempre, aleluia, Maranatha, Cristo. Essa é a igreja triunfante, a igreja missionária, a igreja que trabalha, que desenvolve e ensina e repassa para as outras pessoas que não conhecem a Bíblia ainda. Portanto, assuma a sua responsabilidade e parta agora para ensinar a outras pessoas isso que você aprendeu aqui recentemente. Deus seja louvado. E a gente aprendeu muita coisa nessa manhã. E realmente terminar com essa frase, Deus seja louvado, não tem outra forma. Né? Estava ali ouvindo a música e realmente, Maranatha. Né? Somos gratos a Deus por esse momento. Vamos estar orando. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande amor. Em toda essa trajetória, ela se resume em nos amar. Nós podemos ver isso nitidamente, Senhor, durante esse estudo, pois Tu nos amou tanto que construiu toda essa trajetória para nos alcançar. E nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por aprender mais da Tua Palavra e que possamos, Senhor, nos entregar cada vez mais a entender o Teu propósito, Senhor, e a saber que nós estamos nesta terra com um propósito. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.